Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos voltando hoje, reflexões psiquiátricas que já está virando um clássico para mim, né? Só, né? Só eu que assisto todas, então está virando um clássico e hoje nós vamos receber duas brilhantes médicas, tá? Enquanto isso, eu vou botar uma música que tem um significado muito grande para mim enquanto elas não estão entrando. Vamos ver se todo mundo gosta de um bolero, né? Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y confesar. Pronto, eu posso cantar um bolero. Yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Pronto! Ah, todo mundo gosta de um bolero, sabor a mim. Esse tem um significado muito especial para mim. Vamos ver aqui. Estamos acá com a... Oi, Lu. Doutora Maria Amália Pedrosa, nossa mais nova doutora. Não é verdade? Olá, Você não é a mais nova doutora? sou a mais nova mestra. Mestra? Mas mestra é mais que doutor. Vamos chamar a doutora Mireia agora. Onde é que está a doutora Mireia? Ela está aqui, ó. Será que ela já entrou? Olha só, vamos ver. Será que a Mi já entrou? Agora Já. foi. Olá, boa Hoje, noite. hoje, hoje eu botei até um bolero, porque eu ia conversar com duas mulheres lindas, brilhantes, grandes médicas, jovens, futuro da psiquiatria brasileira. Então hoje eu estou felizinho da vida. Muito Boa noite. boa noite, muito obrigada pela recepção. Que bom Digo a gente estar mesmo. conversando e é muito legal a gente poder voltar e falar para as pessoas da Astral, né? Mas antes de mais nada, vamos começar. Eu queria que vocês falassem um pouco. Vocês são muito jovens, são já brilhantes, mas ainda estão começando a carreira. Então eu queria, doutora Mireia Almeida, conta um pouquinho por que você fez essa maluquice de virar psiquiatra? Nossa, por que eu virei psiquiatra? Que pergunta difícil, Taki. É, Olha, começou. uma das primeiras entrevistas, inclusive para a prova de residência que eu fiz, me perguntaram isso. Foi até o Daniel Cordeiro, da Santa Casa. E eu consigo lembrar assim que aos 10 anos de idade eu comecei a ler sobre inteligência emocional. Acho que na época tinha aquele livro do Daniel Goleman, né? Acho que lançou, eu tinha 10 anos. E eu não sei por que eu comecei a ler e já me fascinava a ideia do comportamento humano, né? E de como você pode conseguir ajudar outras pessoas a partir dessa compreensão. Então, trilhei aí para medicina, dentro da medicina passei aí por outras especialidades durante o curso, mas a psiquiatria acho que desde que eu era muito novinha exerceu esse fascínio assim mesmo. Então, e aí dentro da psiquiatria eu fiz um estágio na época com a Angélica Claudino, na Unifesp, e foi uma área que eu também fui me apaixonando, que foi os transtornos alimentares. Você se formou na Santa Casa. Eu sou de João Pessoa, né? Eu fiz faculdade lá na Federal da Paraíba e aí É vim para São Paulo há você é 15, bem o tipo paraibano, loira, clarinha. típica, A gente percebe que você é paraibana. exatamente. E há 15 anos vim fazer psiquiatria na Santa Casa, então fiz
a parte da psiquiatria na Santa Casa e depois segui para a Unifesp, onde eu fiz a área dos transtornos alimentares, porque não tinha na Santa Casa na época, né? Então fiz lá a minha especialização em transtornos alimentares com Angélica Claudino, com o Marcel, com, né, vários outros Gente ótima. psiquiatras. E recentemente voltei para Santa Casa, então terminei o meu mestrado, meu doutorado na Unifesp e fui convidada a abrir então um ambulatório de transtornos alimentares na Santa Casa. Então estou nesse novo projeto, então estruturando agora um ambulatório de transtornos alimentares lá na Santa Casa. Isso é maravilhoso, né? Porque quanto mais a gente conseguir ter vários serviços de excelência, eu sempre digo que eu não tenho o menor prazer de ser referência para mandar a gente para internar lá no Ambulim. Eu não tenho o menor prazer disso. Eu gostaria que houvessem 100 serviços muito bem distribuídos pelo país. Daqui a pouquinho, então, a gente continua com a Mi. Ô, doutora Maria Amália Pedrosa, nossa mais nova mestra de psiquiatria, parabéns. Por que você Obrigada. está envolvida com esse negócio agora? Eu acho que psiquiatria, para mim, assim, eu sempre gostei. Ó, achei que era a Amália Rodrigues que ia tocar hoje. Não, não, não. Hoje eu estou romântico. Hoje eu botei um bolero. Eu acho que eu sempre gostei, principalmente, desse olhar integral, assim, né? E a gente vê que algumas questões biológicas são importantes, mas a gente precisa ver o paciente global. E eu não senti, às vezes, em algumas especialidades que olhava esse todo do paciente. E acho que isso foi me dominando assim durante a minha faculdade, mas particularmente quando eu entrei na residência em transtornos alimentares, eu acho que foi uma especialização eu fiz na UFRJ, né? Então lá tem um grupo de obesidade e transtornos alimentares. E eu acho que foi esse trabalho multiprofissional, muito sério, esse olhar para o paciente, muito integral, assim, várias questões que ele trata, o biopsicossocial de fato do paciente, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção para não só ir para a psiquiatria, mas para esse olhar dos transtornos alimentares, que apesar de complexo, eu acho que é justamente ver esse paciente como um todo. E você é capixaba, não é? Não, Eu você sou, nasceu em São Paulo? sou do interior de São Paulo, sou Ah, de você é Franca, dei uma caipira. rodada, sou Você é caipira. caipira. Daqui a pouco Ah, eu me denuncio com porta. tá certo, tá certo. E agora conta Tá. você, Taki, o que que te levou para a psiquiatria? Ah, eu nem sei mais. Isso faz mais de meio século. Eu não sou entrevistado hoje. Hoje são vocês as entrevistadas, né? Ah, tá bom. Não foi isso que vocês me pediram para ser o entrevistador? Então hoje eu vou ser só entrevistador. Olha, a gente tem hoje algo muito bonito para ser mostrado para as pessoas, e junto com a Astral, eu acho que a gente quer passar uma informação para as pessoas de que só quando a sociedade civil realmente se organizar, os pacientes, os familiares, é que a gente vai conseguir fazer pressão para que a saúde pública seja melhor. Então, eu estou louvando vocês duas jovens terem reassumido a Astral. Então, eu queria que vocês contassem para a gente o que é a Astral, como surgiu. Eu sei, até participei da história, mas eu quero que vocês contem para as pessoas. E por que para vocês é tão importante? Vocês não estão ganhando nenhum milhão de reais aí para fazer isso. Por que vocês estão achando que se dedicar a Astral, e explica para as pessoas o que é algo importante? Posso, Eu posso acho começar, que Mário? pode, Ah, isso que eu ia falar. Apesar de eu estar no perfil da Astral, eu queria que você começasse, porque a gente está junto nessa. sim. Então, a minha história, na verdade, com a Astral, ela começou em 2019. Fui apresentada, né, a Astral através do Dr. Tak lá nessa época. Então, em 2018, a gente fez uma mesa, né, no Congresso Brasileiro, na qual eu trouxe justamente esse tema de discussão, né? A importância, então, da gente investir mais, de procurar aumentar a conscientização sobre transtornos alimentares. Fui muito influenciada, assim, por alguns eventos que eu fui internacionalmente, onde você observa, né, fora do país, muitas organizações bem estruturadas
que advogam, né, e que correm, né, acho que atrás, então, de buscar recursos para proporcionar aos pacientes um meio de tratamento. Então, os pacientes, não só aqueles que não têm condições, mas muitas vezes o que a gente observa, né, na prática, é que mesmo os pacientes que têm condições, eles não encontram os serviços adequados, e isso faz parte, então, de uma carência dessa organização. Então, discutindo, né, esses assuntos, o Dr. Tak me apresentou, então, a Astral em 2018, 2019, e aí, então, eu conheci a história da Astral. A Astral, ela foi criada por uma paciente, né, que é a Maria Clara Siqueira Castro, lá bem antes, acho que por volta de 2006, 2008. Então, ela é advogada, né? E recentemente, até numa outra live, eu descobri que ela também era psicóloga de formação. Ela é uma paciente que teve, né, um desfecho bastante negativo, então ela acabou falecendo, né? E como uma das consequências, então, não só do transtorno alimentar, mas ela tinha também diabetes, né, que agravava a doença. E a família, então, resolveu dar continuidade a esse trabalho que ela tinha já, né, nessa época aí da doença, de buscar conscientização para as pessoas, né, acho que promover essa ideia de que a pessoa não tem que ter vergonha porque tem um transtorno alimentar, pelo contrário, ela deve buscar tratamento e buscar apoio das outras pessoas, né, como o Tak falou, né, da sociedade civil como um todo, mas principalmente eu acho que das pessoas do seu entorno. E em 2019, então, a gente começou o evento do Dia Mundial de Transtorno Alimentar, que seguia, né, esse calendário aí internacional, e desde então a gente tem feito então um trabalho de divulgar a causa dos transtornos alimentares, né, de dar visibilidade a algo que na prática, né, no nosso dia a dia, a gente percebe como tão importante. Então, levar mais informações para as pessoas e acho que iniciar, né, uma série de outros ganhos para essa população que já sofre tanto com o transtorno, né, que eles tenham um pouco mais de chance de conseguirem, então, superar, né, esse grande obstáculo e ter a sua vida de volta, né, recuperar a qualidade de vida, e isso, claro, através do tratamento. A Maria Clara, eu conheci muito bem Maria Clara, e ela tem algo de heróico, porque ao invés dela mergulhar para dentro da dor dela e do transtorno alimentar dela, com quem ela batalhou até o fim, porque ela tinha diabetes tipo 1, ela resolveu que ela ia transformar aquilo numa batalha social, numa batalha para as outras pessoas. Então, com o falecimento da Maria Clara, que fundou a Astral, acho que a gente aqui de antemão tem que fazer um grande agradecimento, uma nota muito elogiosa à dona Silvia e ao doutor Siqueira Castro, que hoje bancam a Astral, colocam todo o seu escritório de advocacia a serviço da Astral, colocam todos os esforços. Eu acho que eles são os grandes inspiradores e continuadores, né, da, 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 de tudo que a Maria Clara criou. Eu acho que falta mais gente na população brasileira que possa ter esse espírito desprendido, né? Porque fora do país há muitas associações, mas aqui ainda são muito pouco frequentes. Doutora Maria Amália Pedrosa, você está sentindo falta? Eu vou botar uma Amália Rodrigues daqui a pouco aqui para você. Coloca para ficar feliz nessa Boa, noite. Mas eu tá, queria, então tá assim, bom. tipo, eu queria ressaltar em nome da Astral, da gente que está, assim, tecnicamente, agradecer justamente, né, o Siqueira Castro, porque eu acho, e a dona Silvia, porque é muito importante a continuação, né, desses propósitos. Então, assim, a gente sabe que às vezes os propósitos eles são movimentados por motivações individuais. Então, assim, continuar essa mobilização pelo outro é uma coisa, tipo, muito bonita e eu acho que é esse o propósito da ONG que a gente vê, né? Que é justamente a sociedade civil tentando lutar de uma maneira assim, a gente fala que é um ativismo mais técnico, né? E é o que a gente tenta fazer, né? Então, lutar por políticas públicas, por uma causa, mas juntando justamente, assim,
o nosso desprendimento dessa capacidade técnica que a gente vê, que nos angustia no nosso cotidiano de ver as limitações das políticas públicas e está aqui unindo forças junto com aqueles que vivenciam também do outro lado. Então, familiares, pacientes, né? Então, acho que essa união, como a gente diria, de pulsões, né? Às vezes consegue ter alguns avanços que não teriam em outro, se não tivesse este movimento civil, né? Tem gente muito legal, muita gente legal aqui. O Barriga Positiva, meu amigo, está elogiando a gente. A doutora Josélia Carvalhais. Doutora Josélia, cadê o meu anjo da guarda aí? Cadê o doutor Cid, que não entrou? É, Você acha que está precisando na Astral, e eu vejo isso em outras associações de transtorno bipolar, associações muito bem estruturadas, como de Alzheimer, autismo, não está precisando de uma participação maior de familiares, de pacientes? A gente não está precisando trazer essas pessoas para dentro? Eu acho que com certeza, né? Porque o nosso olhar, tá dando para escutar? Às vezes está cortando um pouquinho. Tô. Tem. O nosso olhar tem essa visão técnica que é importante, mas eu acho que a vivência do familiar é completamente diferente e enriquecedora, né, nessa luta, né? Então, assim, acho que as movimentações, tanto da nossa parte para com os familiares, justamente de trazer informação, né, informação de qualidade, prevenção, promoção também relacionada aos transtornos alimentares, mas os familiares também se juntarem a nós para essa luta, porque é uma dor, né? É uma vivência, é uma luta que com certeza quem está ali que sabe o que é esse sentimento, né, diário dessa vivência, das dificuldades e barreiras do acesso, principalmente, né? Queria convidar as pessoas que me seguem a seguir a Astral e as pessoas que estão vindo pela Astral seguir o nosso perfil, né? Os nossos 3 perfis. Doutora Amália, eu já perdi aqui as perguntas que a senhora me mandou, mas já achei de novo aqui. Quais são os objetivos e a missão da Astral? Dá para falar um pouco mais? Claro. Você quer falar, Mi? Posso falar. Então, assim, acho que o objetivo número um, né, da Astral seria justamente quebrar o estigma em relação à doença, né, e levar conscientização, então, para as pessoas, né, para o público geral, então, para as pessoas através das redes sociais, do site, por todos esses canais de comunicação que a Astral tem estabelecido ao longo desses anos, né, então, levar informações confiáveis e criar esse canal com as pessoas para a gente poder explicar melhor sobre o que são os transtornos alimentares, aquilo que causa, né, que contribui para o desenvolvimento de um transtorno alimentar e, ao mesmo tempo, também trabalhar na questão da prevenção, né? Então, o que a gente pode fazer no sentido de evitar, né, fatores de risco ou precipitadores, vamos dizer assim. Tanto quando você já tem um paciente com transtorno alimentar, né, com quem você convive, ou muitas vezes no ambiente da escola, ambiente de faculdade, naqueles ambientes em que a gente percebe que há um risco maior para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Trabalhar com as questões das mídias sociais, que hoje em dia, né, é um grande fator de risco, traz ali um prejuízo muito grande, principalmente para essa faixa etária, né, que a gente sabe que tem uma vulnerabilidade maior. Então, esse também é uma missão da Astral, trabalhar com a questão da prevenção. E, como eu falei também, né, acho que através também dessa questão do acesso ao tratamento, a gente fez um levantamento, por exemplo, de todos os centros de tratamento e de lugares onde a gente conhece, né, pessoas que têm, né, se dedicado ao estudo, ao desenvolvimento ali de atendimento ou de projetos de pesquisa, de assistência a pessoas com transtornos alimentares no Brasil inteiro. E a gente acaba também não só publicando no site, como ajudando aqueles que procuram através dos e-mails, né, dos contatos, através do Instagram, a direcionar essas pessoas, então, a buscar lugares, né, onde elas podem, então, ser atendidas. Acho que, de uma maneira geral, essa tem sido a atuação da Astral. Acho que se você quiser complementar, Amália, não sei se eu esqueci alguma coisa.
Eu acho que tem um ponto, além de conseguir, assim, vamos dizer, mapear os serviços, que às vezes, né, ajuda muito o paciente a acessar, né, quando sabe que aquele serviço existe, mas também, assim, um pouco unir profissionais, né? Então, os profissionais ali têm uma referência também para procurar, para chegar até os pacientes e vice-versa, né? E assim, a gente fala muito da influência da mídia, hoje a gente sabe que a informação chega muito rápido, só que assim, qual tipo de informação que chega? Então, acho que o nosso principal meio de comunicação hoje é a rede social. Então, às vezes, a gente quebra justamente essa bolha para chegar acessando, né? Tipo, o familiar, o paciente, mas também o profissional, para a gente tentar unir, integrar e criar recursos, né? Eu acho que no final das contas é quebrar o estigma e diminuir barreira de acesso, justamente para ter esse tratamento, esse acesso mais favorável para todos que vivenciam transtorno alimentar. Eu falei esse final de semana num evento de lúpus eritematoso sistêmico, falando dos aspectos psiquiátricos do lúpus, aliás, foi sensacional. E falou uma moça que que tem lúpus, tem artrite reumatoide, e ela deu uma aula de onde é que as pessoas têm que bater na porta quando não são adequadamente tratadas. Quer dizer, não são tratadas no plano de saúde, vai para a ANS, onde vai, e ela faz aquilo que a gente chamaria de advocacy, que é o lobby do bem, né? Que é sinônimo de defesa e argumentação a favor de uma causa. E, embora nós, profissionais, possamos ser muito bons na teoria, nada como alguém que é paciente ou familiar de paciente para entender exatamente a necessidade disso. Está nos planos da Astral trazer gente para desempenhar esse papel, para nos ajudar com isso? Acho que falando um pouquinho então sobre essa nova etapa da Astral, né? Então eu participei, eu acho que das duas, talvez seja interessante também eu contar um pouquinho. Então a gente durante esses 5 anos, né, teve essa série de trabalhos, vários projetos muito legais que foram desenvolvidos. A gente meio que começou do zero e foi aprendendo muita coisa ao longo desses 5 anos. Aí encontramos algumas dificuldades e entendemos que seria uma oportunidade para a gente reformular e entender qual que seria esse papel da Astral. Até recentemente a gente abriu alguns canais, né, no Instagram para perguntar para as pessoas que seguem a Astral como que nós podemos, então, né, acho que atuar, aproximar desse público para o qual a gente se dedica, né, para o qual a gente pretende representar, porque a ideia agora é justamente essa, acho que manter alguns projetos que a gente já tinha, né, que funciona muito bem, e entender qual é esse papel da Astral junto às pessoas que a gente quer representar, para aprimorar cada vez mais a própria organização. Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, trazer, né, pacientes, familiares, outras pessoas, né, simpatizantes ou que entendam, ou queiram contribuir para a causa, para cada um na sua, né, particularidade, somar esforços, então, junto com nós que hoje administramos, então, a Astral, para a gente poder crescer, né, e contribuir cada vez mais para essa causa. Tá. Então, se eu tive uma filha com transtorno alimentar, se eu conheço uma pessoa, uma mulher que tem uma filha, um filho com transtorno alimentar, se eu tenho um transtorno alimentar e hoje eu felizmente ultrapassei isso, ele pode mandar um WhatsApp, ele pode bater na porta da Astral e dizer assim, olha, eu quero participar. Ó, com certeza, e assim, eu acho que só juntando justamente o que é o advocacy, né? Que querendo ou não, tipo, chegando a um desfecho final, é uma argumentação em relação a uma causa. Então, nós, como profissionais, vamos argumentar tecnicamente, mas eu acho que a melhor pessoa para argumentar é justamente quem passou por este processo, quem está passando, mas também quem passou e sabe as dificuldades do acesso, que a gente chama de itinerário terapêutico. Então, tanto o paciente quanto os familiares que passaram por essas dificuldades, acessar a gente tem um canal de contato, o Instagram, então tem o direct, mas tem o e-mail também, que é um canal de contato muito ativo nosso.
chegar até a gente tanto para sugestões quanto para algumas, assim, sugestão de alguma atividade, mas também para depoimento das suas dificuldades, porque a partir da gente mapear essas dificuldades, não só mapear o serviço, mas também as dificuldades, a gente consegue direcionar. E eu acho que a nossa luta, né? Mas mais do que isso, além, acho que de familiares, pacientes e também outros profissionais, né? Porque quando a gente trata transtornos alimentares, quando a gente acolhe, é um tratamento multidisciplinar e também a gente vê, então, o diagnóstico sendo feito, muitas vezes não chega ao psiquiatra, então vai chegar ao nutricionista, ao dentista que vai avaliar, o endocrinologista. Então é importante estar juntando forças, unindo forças junto à Astral para a gente lutar justamente e argumentar por essa causa que é o tratamento dos transtornos alimentares. Nossa amiga Carmona.m. Rose, né? Ela pergunta, só tem em São Paulo? A Astral, É. na verdade, a Astral, ela pretende, né, representar os pacientes, familiares do Brasil inteiro. Eu e a Amália e o Dr. Tak estamos em São Paulo, mas o Muriel, por exemplo, que é quem atua junto às redes sociais, faz todo o planejamento de mídia, ele está em Santa Catarina. A gente, quando faz reuniões, quando a gente faz o mapeamento, esse direcionamento, a gente conversa com profissionais do Brasil inteiro. E também pacientes do Brasil inteiro nos procuram e a gente tenta, né, viabilizar ou direcionar à medida que a gente vai conhecendo. Infelizmente, é uma realidade a gente encontrar em São Paulo a grande maioria dos profissionais de transtornos alimentares. Então, né, invariavelmente, acaba que aqui acaba sendo um centro de referência para essas pessoas. Mas a Astral, ela Infelizmente quer no, ajudar todo mundo, né? infelizmente no Brasil, a grande maioria dos médicos quer ficar nas grandes cidades, né? Não quer ir para outros estados mais distantes ou para o interior. Nós temos uma pergunta aqui, o Catarina. Olá, boa noite. Estudantes de nutrição podem participar da organização de alguma forma? Claro, eu acho que assim, toda forma de ajuda é super bem-vinda. Eu vou falar, o meu depoimento, eu entrei como voluntária, né? Já era médica, psiquiatra, especialista, mas entrei como voluntária da Astral e aprendi muito, principalmente relacionada a redes sociais, então aprendi muito com a equipe da Astral. E acho que a gente, na verdade, precisa muito, né? De todas as forças, unir forças possíveis. Então, estudante de nutrição, a gente sabe que a atuação da nutrição é super ampla, né? Então, transtornos alimentares vai ser uma das atuações possíveis. E a gente ficará super feliz de receber o contato de vocês para a gente ver em qual projeto que mais se adequa a essa participação. Estaremos com certeza de braços abertos. É legal a gente citar, não esquecer, agora que a Astral está com novos ventos e mais oportunidades. Paulinha, Graziela da Soler, Patsy, gente que começou a Astral aí e que comeu o osso. Espero que a gente não, né? A gente vai comer o filé mignon. Mas essas meninas comeram o osso do início da Astral. A Mi estava nisso também, né? Nessa primeira diretoria, não é? Isso, eu cheguei um pouquinho depois. Acho que a Paula, a Grazi, a Marcela, a Karen também, a Karen. Patrícia Gibsten, quem mais? A Renata, né, que estava comigo na diretoria antiga e permanece agora também. Temos aí um grupo que batalhou ali no começo, como você falou, né? Quando a gente ainda não entendia nem muito bem como que funciona, né, uma ONG, como a gente se organizar, então, para conceber esses projetos, né, para pensar de fato naquilo que a gente, como profissional, pode fazer em contribuição, né, aos pacientes, como levar ajuda para essas pessoas. Eu acho que a ideia hoje é receber essa ajuda, né? Como a estudante de nutrição falou agora há pouco, né? Como poder ajudar? A gente está nesse processo atual de captar novos profissionais, ou pacientes, ou familiares, e juntos desenvolver ali um plano de ação, né? E pensar
que projetos a gente pode conceber, né? E como a gente pode otimizar essa força de trabalho para ajudar um número cada vez maior de pessoas. E para isso a gente precisa da opinião dessas pessoas para as quais a gente quer desenvolver os projetos, né? E qualquer profissional das mais diferentes áreas vai ajudar, né? Eu estou pensando, o Dr. Siqueira Castro tem no Brasil um dos maiores escritórios de advocacia no Brasil, mas digamos que um advogado, uma advogada queira entrar na Astral para fazer esse papel de advocacy, para orientar, é muito bem-vindo, não é? Qualquer profissional, a gente recentemente viu o quanto é difícil, né, as seguradoras, um plano de saúde, querer tratar uma menina com anorexia nervosa, né? O quanto a primeira coisa que se faz é querer mandar embora. Todos esses profissionais podiam nos ajudar, né? Com Advogados, certeza. a gente vê às vezes, por exemplo, pessoal que trabalha com relações públicas, né, que tem acesso à mídia, a qualquer tipo, eu acho que de ajuda para levar a mensagem adiante, eu acho que é importante para nos ajudar. E eu acho que até quando a gente fala de sociedade civil, como a gente está justamente querendo combater um estigma, às vezes até pessoas que tipo abrem a sua intimidade para falar sobre a sua vivência sobre o tratamento. Então a importância também, né? Então, quando a gente fala de representatividade em saúde mental, existe muita dificuldade na busca do tratamento, tanto pela natureza do sintoma, por exemplo, na anorexia, que é angustiante a vivência do tratamento para o paciente, mas também buscar ajuda pelo estigma. Então, às vezes, algumas representatividades que estão, né, socialmente conhecidas e consegue fazer tipo um favorzão para a gente de expor essa individualidade, porque a gente sabe o sofrimento, é difícil expor, mas isso pode servir de auxílio para outras pessoas na busca do tratamento, em naturalizar justamente, em pedir ajuda e em buscar um tratamento especializado. Eu acho que a gente pode discutir um pouquinho, ensinar para as pessoas talvez um pouquinho diagnóstico, prevalência, uma coisa breve, até porque a Mara está perguntando se há uma associação entre TDAH e anorexia, não exatamente anorexia. Querem responder isso e falar um pouquinho, né? O que que é a doença? Quer falar, amiga? Pode ser? Você quer que eu comece, que eu fale sobre a resposta e depois a gente vai então para os Pode, diagnósticos? pode ser. Então, Pode. assim, o TDAH, ele pode estar associado à anorexia, mas não é a associação mais frequente dentro do transtorno alimentar. Então, o TDAH, ele está muito mais relacionado, por exemplo, com o transtorno de compulsão alimentar. Mas, Uhum. eventualmente, como, né, algumas outras comorbidades, a gente pode ter pacientes com anorexia que tenha essa sobreposição com TDAH, embora não esteja muito frequente. Quer falar um pouquinho, então, sobre os diagnósticos, Amália? Eu vou deixar a Amália Aham. começar, então. E assim como o TDAH, tenho uma frase que eu escutei de alguém um dia que é assim: comorbidades em transtornos alimentares é a regra, não é a exceção, Eu sabe? Numa aula do conheço esse chat. Em, sujeito. em Eu algum conheço esse momento. cara. O E cara que fala assim, isso eu conheço. conhece, né? É, Eu aprendi muito conheço. com ele. E, inclusive, eu acho que assim, o TDAH tem essa questão justamente também com o componente de impulsividade associado, né? Só que é importantíssimo a gente avaliar as comorbidades para o tratamento ser efetivo também. Então, tratar tanto o transtorno alimentar quanto a comorbidade para ter um desfecho, uma qualidade de vida favorável. Um ponto, assim, eu acho que importante dos transtornos alimentares, que a gente tem falado bastante ultimamente, é que antigamente falava de uma prevalência muito baixa de transtornos alimentares e hoje a gente já olha com outros olhos para esses dados. Tanto dados brasileiros que a gente tem, principalmente relacionado à bulimia e transtorno da compulsão alimentar. Então, principalmente transtorno da compulsão alimentar. Então, quando a gente vai avaliar nos dados internacionais, né, no Global Burden Disease, quando você coloca o transtorno da compulsão alimentar, que são os transtornos alimentares clássicos, anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar e o que a gente chama de TANI, né, que é transtornos alimentares não especificados. Quando se agrupa e vê uma prevalência estimada desses transtornos, ele é semelhante a transtorno por uso de substâncias,
Ele é até superior a transtorno afetivo bipolar, mas a gente vê que tem Uhum. políticas públicas muito inferiores, inclusive um investimento em pesquisa. Então, assim, além da anorexia nervosa, que a gente sabe que tem a maior mortalidade dentre os transtornos mentais, então isso é uma coisa importantíssima da gente falar. Mas a prevalência de transtorno da compulsão alimentar, que a gente está acessando esses dados atualmente, realmente é muito alta e tem muita comorbidade, tanto com transtornos psiquiátricos, como também com obesidade, né? Que é algo que a gente também precisa sempre ressaltar, do tratamento integral do indivíduo mesmo. Ó, eu já vi aí, nós vamos ficar quietinhos, não vamos falar nada, mas eu já vi aí uma mãe, aí uma pessoa brilhante aí que tem que ser pega para astral, viu? Para ajudar na astral. Não vamos falar nada. Se eu ligar para astral, a pessoa está me perguntando assim, e tratamento, telepsicoterapia, teleatendimento. Se eu ligar para você e eu disser, eu estou no Maranhão, vocês têm uma lista de serviços de cada estado, serviços organizados ao longo do Brasil que possam oferecer ajuda? Sim, no site da Astral, então a gente tem uma área, né? Buscar ajuda. Você vai clicar no buscar ajuda e lá abre um mapa do Brasil e todos os serviços, né, que de alguma forma já entraram em contato, né, já tiveram alguma referência, a gente criou ali um cadastro, né, e inseriu então essa relação no site. Claro que a, há uma carência ainda muito grande de serviço. Então, eu não posso dizer que em todos os estados, por exemplo, a gente vai encontrar um serviço de transtorno alimentar. A gente acha que ainda tem muito, muito a crescer, né, a evoluir em relação a essa territorialidade dos serviços de transtornos alimentares. Algo que cresceu muito com a pandemia, né, e acho que ampliou a possibilidade de tratamento, foi o tal do tratamento online. Então, hoje a gente consegue, né, em alguns casos, não posso também dizer que são em todos os casos, depende muito da gravidade, né, do paciente, muitas vezes da rede de sustentação que ele tem no local onde ele está, mas eu acho que já abriu um campo muito bom de você poder, para alguns pacientes, oferecer esse tratamento especializado à distância, fazendo só essa ressalva, então, que não são todos os casos que a gente consegue atender, mas acho que já é um grande avanço. Mas vamos deixar claro que não adianta ficar ligando para astral para marcar atendimento. Olha, eu quero me tratar, vocês marquem horário. Não é esse o papel da astral, Não, né? É a ajudar, Astral ela não tem, não tem um ambulatório para atender. não tem ambulatório. A gente tem essa lista de serviços cadastrados, né? Então, que a gente fez esse levantamento e que a gente direciona, né, a partir desse cadastramento para alguns serviços. Alguns públicos, alguns privados, mas a grande maioria públicos. Que é E até, uma. Desculpe, pode falar. não, eu ia falar que até assim é um projeto próximo da gente também ter esse acesso, assim, às vezes a gente não faz essa buscativa, mas é importante os serviços também buscarem a gente para falar da sua existência, porque a gente vê esse acúmulo no Sudeste, principalmente de serviços, no Sul, né? Então, às vezes, realmente, assim, você demonstrar que tem um serviço, chegar esse acesso até a gente na região Norte, na região Nordeste, particularmente na Norte, né? É muito importante para a gente conseguir gerar esse acesso para aqueles que buscam um, uma, uma Uhum. linha, né? Aonde buscar o tratamento. É Sim, claro que a gente tem serviços privados, mas o nosso espírito público, nossa formação é tentar o mais possível privilegiar os serviços públicos, os serviços gratuitos, né? Desculpe, eu te interrompi. Você quer não, eu continuar? acho que só reforçar, né? Acho que por um período a gente tinha deixado esse cadastro aberto no site. Como a gente teve um problema no site, ficou um tempo, né, sem funcionar, então acaba que eu acho que o link não está mais disponível para novos cadastros. Mas o que que eu vou pedir então? No Fale Conosco também do site tem o nosso e-mail. Enviem e-mail, né? Busquem, acho que contato com a Astral e a gente retoma esse cadastro. Acho que como a Maria Amália falou, a gente depende dos serviços nos procurarem
para a gente atualizar sempre essa lista, que a gente não dá conta também de descobrir todos os serviços do Brasil inteiro. Então, a gente depende que os grupos, né, os serviços, eles nos procurem para a gente manter essa rede sempre abastecida ali das informações mais atualizadas possíveis. É possível dizer, mais ou menos, vai, quantos serviços com o mínimo de psiquiatra, psicólogo, nutricionista, que acho que é a trinca mínima para começar a trabalhar. Quantos serviços no Brasil a gente tem que possam ter esta equipe mínima? É possível dizer hoje? É, a última vez que a gente fez já tem um tempinho, tá? Que eu fico com receio desse Mais ou número ser menos. desatualizado. Mas eu lembro que mais de 50 a gente tinha mapeado. Mas como eu Mas é o mínimo, falei, né? sim. Mas, por exemplo, a maior parte, bem maior do que a maioria, assim, estava no Sudeste. Tipo, Norte, a gente tem um ou dois. Nordeste, uns cinco. Aí, sabe, Centro-Oeste, mais uns cinco. E aí, essa distribuição, ela se concentra muito no Sudeste ainda. Em São Paulo, a gente tem um número relativamente também expressivo desse total. E, e muitas pessoas sem experiência, né? Sem formação, acabam por boa vontade formando um grupo sem muita experiência. É nosso papel, né? O papel das instituições universitárias, da Astral, tentar formar essas pessoas, ajudá-las, né? Sim, sim. É, Pessoas que já iniciaram, por exemplo, às vezes algum curso, que tem alguma prática, né, ou alguma experiência teórica, mas que precisa, né, a gente sabe da área do transtorno alimentar, você precisa de mais experiência clínica, né, de supervisão, de, assim, um número maior, inclusive, de acompanhamento de pacientes para você ir desenvolvendo realmente, né, o manejo nessa área específica. Então, um dos projetos da Astral do ano passado foi justamente manter um grupo de estudos, né? Em que a gente tinha formação teórica, tinha discussão de caso clínico, e a gente pretende, né? Acho que assim que estruturar um pouquinho melhor esses novos projetos, retomar um pouco essa parceria aí com os grupos de outros lugares para ajudar a fomentar. E eu também só quero ressaltar que assim, o Brasil é um país continental, né? Então tem muita dificuldade no acesso. Igual eu tô vendo aqui, tem até um comentário, né? Infelizmente é muito difícil o acesso ao tratamento. é, Acho que a ué, Amália caiu ela ou é nos impressão minha? abandonou? Ela nos abandonou? Ela vai ter que, ela vai Que ter que entrar voltar, de né? novo. É, estão perguntando se em Recife tem, eu não sei, mas vai ter, porque já temos agora uma professora universitária em colaboração com o Bulim, já preparando para começar alguma coisa em Recife. A Amália caiu, sabe? Deve ser um Caiu. fado. É um fado, né, que caiu. É, alguém. A Karen está aí, a Karen também foi astral. Sim, a Felicito. Karen foi uma das profissionais que conduziam, né, o grupo de estudos que eu mencionei agora há pouco. Então, nesse sentido, então, de aproximar a Astral, né, acho que desses profissionais interessados na área e que queriam, então, né, acho que se aproximar e se profissionalizar, né, em relação ao manejo dos transtornos alimentares. Voltou, Amália? Dona Amália, tá tudo certo, doutora Voltei, Amália? não me machuquei. Tô Tá tudo bem. certo, tá certo, tá certo. Ah, eu recebi, olha, nem tinha falado para vocês, eu recebi um convite para ir até o Senado Federal falar sobre transtorno alimentar. Foi uma surpresa. Nós juntos estivemos há pouco tempo na Câmara dos Deputados, estivemos na Comissão de Saúde, né? Quer contar um pouquinho o quanto é importante? Foi importante a gente ir, é importante a gente continuar. Como é que vocês sentiram, a partir disso, a falta de serviços, a falta de apoio? Foi bom a gente ter ido até a Câmara. O que vocês acham? Esse contato que a gente está tentando ter é válido, é legal? Eu posso falar? Pode. Sim, senhora.
Eu acho que é importantíssimo, assim, é claro que não serão resolvidas em uma reunião, né, ali todas as questões, mas é importantíssimo para a gente trazer essa pauta em discussão, tá trazendo esse olhar técnico e a partir daí criar políticas públicas, né? Eu acho que ali teve uma diversidade de falas e foi muito importante para a gente entender que todos, no final, chegavam a um consenso da importância de criar, assim, diminuir barreira de acesso, aumentar o acesso desses pacientes tanto no público, tanto na saúde suplementar, porque é o que o TAC estava falando. Mesmo pacientes que têm acesso a plano de saúde, é um roteiro de dificuldade muito grande de ter um tratamento adequado. Quando eu caí, eu queria até, era isso que eu estava falando, que às vezes a gente espera, assim, tem o preconizado, que é uma equipe mínima, que a gente chama essa equipe multidisciplinar, mas muitas vezes vai ser muito difícil a gente formar essa equipe mínima. Então, acho que esses espaços são importantíssimos para a gente ressaltar, porque quem está na assistência, assim como a sociedade civil, que está vivenciando essa angústia da dificuldade do acesso. Então, é o primeiro passo, pelo menos, para a gente construir os demais, Quer né? dizer, Sim, o que vocês estão me dizendo tem carência de serviços e dificuldade de acesso, dificuldade de reconhecimento da doença, não é? acho que dificuldade, inclusive, de se entender a necessidade real do tratamento, né? O que que precisa para um paciente melhorar? E aí não só os pacientes em si, mas são essas pessoas que são, que a gente chama stakeholders, né? Aquelas pessoas que preconizam o que é necessário para o tratamento. Então, de mostrar para essas pessoas que organizam os serviços de saúde, organizam, né? Eu acho que as políticas públicas que direcionam o financiamento, ou que direcionam o recurso necessário para entender, né? Como se trata um transtorno alimentar. A gente tem isso no nosso sistema público de saúde, tem isso planejado no sistema suplementar também, que teoricamente, né, deveria ter uma assistência, entre aspas, melhor. A gente percebe na prática que não, que as pessoas elas ficam muito perdidas, mas porque também não tem um planejamento adequado em relação a isso. Então, A gente sabe que o maior inimigo do tratamento é o próprio paciente. Isso não é um julgamento moral, é a própria doença que briga com o tratamento, né? E uma das coisas que eu vejo muito é não reconhecimento por parte dos pais, ou ficar procrastinando. Não, porque isso não é nada, porque. Será que falar mais para os pais e mais para os pediatras, mais para os ginecologistas, isso vai adiantar? Vai. A gente falar em mais congressos e os pais entenderem que isso é uma doença, não é para ficar procrastinando? acho que uma das coisas que a gente tem mais bem estabelecido, né, dentro do transtorno alimentar é que o tempo de início de um tratamento, ele é um fator de bom prognóstico. Então, quanto mais cedo a gente reconhece, quanto mais cedo a gente institui um tratamento e uma intervenção adequada, melhores as chances de recuperação. Acho que esse, assim, por si só, já é um grande, grande fator, né, que levaria, então, as pessoas a entenderem a importância da gente discutir melhor sobre esse assunto, de que as pessoas possam entender que quanto mais tempo se demora para procurar tratamento, a doença ela não vai embora, pelo contrário, ela cronifica, ela fica mais grave, né? Fica mais difícil você tratar, porque às vezes a gente percebe um pouco, né, que as pessoas têm aquela crença, né, de que se eu não olhar para aquilo, aquilo não existe. Mas é o contrário, né? Quanto mais tempo você demora a olhar para o problema, mais difícil vai ser você conseguir superar esse problema. Só para adicionar uma coisa, eu acho que um ponto essencial é que às vezes quando chega o profissional, mesmo que não seja o psiquiatra, né? Mas às vezes chega ao gastro, ao dentista, que vai ver um desgaste dentário, uma alteração gastrointestinal ou uma fraqueza, os pacientes podem chegar diante da complicação já. Então, uma evolução já da doença. Então, é muito importante os pais estarem atentos a mudanças no comportamento, que é diferente, né? Então, às vezes a gente detectar uma complicação, a gente já está no meio, tipo, com uma gravidade maior, né? Já tem essa gravidade. Agora, às vezes os pais estarem atentos ao modo de comer,
que o filho tá, se ele está evitando essas refeições em família, se está comendo menos, se está comendo escondido, está tendo uma perda de peso, ou tem uma dificuldade em falar sobre o corpo, dificuldade de vivenciar algumas situações sociais relacionadas à imagem corporal. Então, tudo isso são alguns sinais, principalmente na adolescência, que os pais podem estar atentos e levar de maneira precoce também para ser avaliado, né? Então, não esperar aquela complicação, ou como no quadro da anorexia, num quadro de desnutrição, né? Vamos deixar claro, então, que nenhum profissional, nem psiquiatra, nem psicólogo, nem nutricionista, nem endócrino, nem nutrólogo, é competente o suficiente para pegar todos os aspectos de um quadro de transtorno alimentar. É sempre necessário uma equipe multidisciplinar. Tratamento de transtorno alimentar não é com um monte de soros de vitaminas com tungstênio, molibdênio, essa bobajada, né? A gente está num país onde, infelizmente, a picaretagem é endêmica, né? Então, na dúvida, entre em contato com a Astral, pergunta se esse é um tratamento preconizado, pede orientação, né? A gente abriu para as pessoas sugerirem mais coisas aqui, né? Uhum. Então, as pessoas estão muito estimuladas a trazerem algumas outras questões para a gente. A Astral vive de chapéu na mão? Como é que anda a Astral? Claro que tem a preciosa ajuda do Dr. Siqueira Castro, mas a Astral precisa de mais grana, não é? O que vocês vão fazer para ter mais dinheiro? Chapéu na mão não é um adjetivo, isso foi só uma brincadeira. Mas como é que a gente vai conseguir ter a Astral presente, como outras associações de familiares e pacientes estão presentes, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, no Congresso de Pediatria, tem ali um estante da Astral. Como é que a gente vai conseguir chegar nesse ponto? Primeiro, acho que só deixar claro, né, para quem está assistindo, quem vai nos assistir depois, né, que vai ficar gravado, a Astral está sempre aberta a doações, né? Então, também no nosso site a gente tem ali os canais, né, possíveis para doações. Então, quem quiser, a qualquer momento, fazer alguma doação, isso também fica, né, é voluntário, é aberto, não tem nenhuma obrigação, mas se alguém quiser, estamos abertos. A gente está aberto também a contribuições em relação a parcerias, projetos em comum. A gente tem buscado, né, alguns projetos nesse sentido. E através também de recursos, como eu falei para vocês. Então, a gente fez um grupo de estudos, a gente arrecadou um pouquinho, a gente pretende, né, em breve, até trazendo um spoiler, lançar um evento sobre transtorno alimentar para levar informação, né, troca de experiências para profissionais. Então, a gente pretende arrecadar um pouco. Ano passado, a gente fez um evento no cinema, não sei se você vai lembrar, tá? Uhum. Que a gente fez um debate, né? Sim. Conseguimos ali mais um pouquinho. Isso vai ajudando nas despesas básicas, então manutenção do site, algumas outras coisas que a gente acaba, né, necessitando de sustento, né, em relação à própria ONG. Mas a ideia é que a gente possa, né, exponenciar esses recursos e trazer um alcance ainda maior para a atuação da Astral frente a todas essas necessidades que a gente tem visto. Então, o Instagram da Astral é Astral BR, é isso? Isso. Isso. Tem. Eu estou online agora pelo Instagram da Astral, então quem quiser seguir a gente, eu acho que é importantíssimo, assim, tanto a ideia de projetos quanto a gente estar junto, né? Nós estamos completamente disponíveis, assim, a estar, a uma luta conjunta mesmo, né? Então, às vezes a pessoa vai conseguir ajudar com suporte financeiro, mas também até com seus recursos de atividades para a gente estar junto nessa luta. Então, às vezes, até o próprio conhecimento, ou a visibilidade em relação a alguma causa. Então, todo tipo de ajuda é completamente bem-vindo neste momento. E eu acho que só assim que, além de dar esse combate ao estigma, ajudar a reduzir as barreiras de acesso, mas também uma coisa importantíssima que é o suporte às famílias, né?
Porque como nós estamos tentando difundir algo a nível Brasil, é importante a gente lembrar que o cuidador, ele precisa ser cuidado, que é um processo de tratamento às vezes longo, angustiante. Então, mesmo que a pessoa esteja fazendo um tratamento lá no seu estado, lá próximo, então a gente também quer criar esses recursos para oferecer esse suporte familiar, que é importantíssimo para a família ter forças e suporte também para ajudar o seu familiar que está enfrentando o quadro. E nós vamos dizer para as pessoas que todo mês, na primeira segunda-feira de cada mês, nós vamos trazer um debate aqui, uma entrevista, falando de aspectos clínicos, aspectos terapêuticos, sobre transtorno alimentar. Sempre toda segunda-feira à noite, Astral. A gente vai trabalhar junto com a Astral para trazer um tema sobre transtorno alimentar. É isso mesmo? Isso, então, dando início a essa nova etapa, né, da Astral, um dos nossos projetos é essa live com especialistas. Dr. Tak será nosso moderador. Então, na primeira segunda, né, de todo mês, a Segunda. gente traz um tema e um convidado para falar, então, sobre um assunto específico relacionado a transtorno alimentar. A gente, né, já está selecionando o tema de setembro. Estamos aí em vias de fazer já o convite, mas o que a gente pede também às pessoas que estão assistindo, que enviem, né, Isso. sugestões de temas, Isso. sugestões de convidados que vocês queiram ver por aqui. Excelente. Então a gente está aberto aí a construir também essa live junto com vocês. Alguma coisa a mais? Vocês querem encerrar essa nossa conversa? Eu queria Bom, eu acho agradecer ao senhor, né, por abrir esse Ao senhor, espaço, obrigado. a Olha, ela já você me então. chama de coisa pior. Senhor é porque está de público, tá? A você, Taki, que é, né, um grande profissional aí, um exemplo, né, para gente que está iniciando, como você falou. Eu fiquei super contente de ouvir que eu estou iniciando nos transtornos alimentares. Você é uma menina, Eu né? Você é sou uma muito jovem jovenzinha. e agradecer, acho que esse exemplo, né, de luta, que você foi um dos pioneiros, né, junto com outros mestres aí que são exemplos para a gente. Mas tem, né, acho que feito uma luta já desde... O Ambulim tem quase 30 anos já, né? Não, mais que 30 anos. O Ambulim tem 32 para 33 anos. É o grupo mais 32 antigo. já? É, Tá, para mais de 30 33. anos então, né? De um serviço que é referência nacional e internacional, mas que é reflexo do seu trabalho, né? Frente aí aos transtornos alimentares, arregimentando, né, outras pessoas a trabalhar junto com você, e acho que a gente também tem que compartilhar, né, também desses outros profissionais que têm feito aí nesses últimos 30 anos a trazer um pouquinho de esperança para as pessoas que sofrem com transtorno alimentar. Eu acho que a gente que lida com paciente com transtorno alimentar, a gente vivencia um pouco desse sofrimento, né? A gente tenta, né, acho que trazer através do que a gente estuda um pouquinho, né, dessa luz no fim do túnel. Mas a gente sabe que não é só isso. Acho que tem, né, um grupo enorme, eu acho que de fatores, de coisas que precisam, né, acho que atuar junto para esse paciente melhorar de fato. E aí a gente também, no paralelo, vai tentando, então, buscar essas outras coisas através da união, né, de profissionais, pacientes, familiares, todos aqueles que convivem, né, com essas pessoas e entendem o quanto é importante dar apoio a eles. Amália? queria agradecer muito, tanto quem está aqui com a gente, mas está aqui realmente, assim, e o que eu acho super importante como uma ONG, né, como nós representando, né, a Astral, é que toda luta, se compartilhada, ela vai ficando mais leve. Então, tem momentos de vida diferentes. Então, se a gente for juntando justamente familiares, profissionais diversos, os pacientes, empresários. Então, às vezes a gente pensa que a gente tem muito pouco a oferecer, mas pelo contrário, né? Justamente nesse somatório de forças, de o que a gente considera pequeno recurso, na verdade é um grande recurso para a gente. Então, para quem está necessitando, às vezes é só com compartilhar da sua experiência, isso é muita coisa. Então, ajuda voluntária. Então, todos nós estamos aqui por um propósito que é justamente unir forças por uma causa, né? Então, esse combate ao estigma, esse levar a informação. Então, é uma honra estar aqui, podendo representar a Astral.
E eu queria que todo mundo que pudesse, que olhasse depois esse vídeo posteriormente, a gente está completamente aberto a receber tanto sugestões de conteúdo pelo nosso chat, qualquer tipo de voluntariado. O que vocês quiserem trazer de dúvidas também, é importante que a partir das dúvidas também que a gente se mobiliza para criar algumas ideias de recursos e projetos. Então, tanto por e-mail, tanto por esse canal oficial do Instagram, a gente está aqui de braços abertos para unir forças por uma luta em conjunto. A gente não falou, porque acho que ainda é uma questão menor, o quanto o profissional que trata de transtorno alimentar precisa ser muito resiliente, né? Porque os tratamentos são longos, muitos dos pacientes não alcançam uma melhora e a gente se frustra muitas vezes. Então, também os profissionais, eu estou vendo a Marcela, nutricionista aqui, os profissionais também que tratam transtorno alimentar precisam ter um bom apoio psicológico também, não é? Sim, Vocês não Com acham? certeza, acho que sim, compartilhar a oh, experiência, né? Buscar esse apoio também um no outro. Acho que um dos sentidos do trabalho multidisciplinar é esse também, né? Tá bom. Então, quem nos acompanhou, muito obrigado. Pode escrever para a Astral, pode mandar perguntas, pode se filiar à Astral, pode ajudar na Astral. E daqui a um mês, de novo, na primeira segunda-feira de setembro, a gente vai continuar falando da Astral. Meninas, parabéns, viu? Mi, né, sabe, para quem tem 42 anos de profissão, você ter 10 ou 15 ou 20 está começando, você é uma criança, né? Você é uma Tô super, giovanotta, como você diz super na Itália, feliz em ser super jovem ainda. tá? E a outra moça também, essa capixaba que veio reforçar com brilhantismo o nosso trabalho, a gente conseguiu roubar ela do Rio de Janeiro, né? Também fico muito orgulhoso dela estar aqui. Um beijo para vocês e um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Até obrigada para todo mundo. mais, Obrigada, um Taki. beijo. Beijo, Tchau. tchau. Tchau.